Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Eu, na segunda-feira, tinha feito um pronunciamento exatamente dessa tribuna, que foi aparteado pelo senador Paulo Paim, por outros colegas. E, como todo brasileiro, estamos observando, refletindo, conversando, tentando entender e, ao mesmo tempo, tentando ver de que maneira podemos ajudar para que essas manifestações vindas da nossa sociedade, especialmente da nossa juventude, possam nos ajudar a fazer com que o nosso país fique melhor. Nossa sociedade possa melhorar. E, na condição de senador da República, na condição de políticos, nós temos obrigações maiores do que o conjunto da sociedade, no sentido de ter que encontrar uma maneira de dar uma maior contribuição, de dar um entendimento. As pessoas agora nos perguntam: senador, mas o que é que está ocorrendo? Ontem estive aqui em Brasília, uma solenidade, junto com o governador do Distrito Federal, o governador Agnello, na Câmara do Comércio da França, um encontro organizado pela Embaixada da França, onde nós estávamos ali discutindo os cenários brasileiros e a possibilidade de se ampliar a cooperação comercial, a presença de empresas francesas no Brasil que estão interessadas nesse país emergente, nesse país que é emergente junto com outros, mas que tem consolidado a sua democracia, que isso é um valor fundamental na hora que empresas, que o próprio capital, na hora que os grupos econômicos tentam desenvolver suas atividades, eles consideram como fundamental essa estabilidade política que o Brasil conquistou. E todos, obviamente, nos perguntavam: mas o que é que está acontecendo? O que significa? Então, senador Paim, Vossa Excelência, que é tão presente aqui no plenário, que preside essa sessão nessa hora, que acompanha há tantos anos o plenário dessa casa, certamente, como já me falou hoje cedo, quando conversávamos, antes mesmo da sessão, nós temos uma situação realmente nova no Brasil. Todos nós já tivemos o privilégio, a felicidade de algum jeito, escrever num cantinho de nossas lembranças sobre nossas vidas, o envolvimento em grandes causas, em grandes lutas. Eu tenho muita satisfação de poder falar para as minhas filhas, falar para os meus parentes, para os meus amigos, para a juventude, do quanto que eu me sinto contente de ter ajudado, de alguma maneira, no processo de redemocratização do país, como estudante, como militante político, e depois tendo a oportunidade, pelo Partido dos Trabalhadores, de ter ajudado a mudar o Acre. O Acre vivia um caos absoluto. E foi através do voto, através de uma atitude da população e de mudanças que nós promovemos no governo, que nós fizemos uma transformação no estado do Acre. A situação do Acre hoje é muito melhor. Não tenho dúvidas, senador Paulo Paim, senador Moca, que essas manifestações, certamente, podem ter várias análises, mas elas são filhas do Brasil novo que nós conseguimos fazer. Um Brasil novo que só aconteceu por conta de um Lula na presidência, de uma presidenta Dilma. Naquela segunda-feira, Vossa Excelência colocava: ora, nós podemos fazer aqui uma relação direta com essas manifestações que estão ocorrendo no nosso país, com outras que identificamos no mundo. Já que eu me referi ao que ocorreu ontem,
numa agenda que cumpri. Por exemplo, uma das marcas do mundo ocidental é a Revolução Francesa. Mexeu com nossas vidas. Radicalizou na liberdade, simbolizada em palavras de igualdade, fraternidade e liberdade. Trouxe princípios e conceitos para a vida ocidental, a Revolução Francesa. Foi feita com ruptura. E é fonte de inspiração das constituições, inclusive a nossa. Da ação do parlamento, inclusive o nosso. Mas o último campeão, já que estamos falando também de futebol, o último time campeão foi o Paris Saint-Germain. Foi o campeão futebol francês. Na celebração da vitória do Paris Saint-Germain, agora, recentemente, na França, houve mais danos do que a soma de todas as manifestações que ocorreram no país nessa última semana. Danos materiais. Então eu estou falando que um país símbolo da revolução, que trouxe conceitos e princípios, lida hoje com isso. Eu vou mais adiante. Eu tive o privilégio, há alguns anos atrás, de participar de um 14 de julho na França. É um sonho participar da celebração da queda da Bastilha, da Revolução Francesa. A história do Acre tem vínculo direto com essa data. O Estado independente do Acre, de Galvez, vinculado à queda da Bastilha. E sabe o que é que acontece, senador Paim? Quando se celebra a Revolução Francesa na França, é um dos maiores problemas para as forças de segurança daquele país. São milhares de carros queimados. Patrimônios depredados. Eles não conseguem identificar o porquê disso. A não ser que há um ambiente colocado nesse gigantismo que as cidades ganharam, nessa pluralidade que as cidades absorvem, e aí encontrar um jeito de, todo ano, tem que montar um aparato especial para evitar que os danos sejam ainda maiores. Eu estou falando de milhares de carros incendiados nas ruas, o que é inaceitável, absolutamente inaceitável. Então, eu só estou querendo dizer com isso que tem algo que nós temos que reconhecer a todos, que são mais que legítimas. Essas manifestações são uma expressão do nosso povo. E elas não são em cima do nada. Certamente temos alguns problemas que temos obrigação de refletir e procurar absorver as mensagens que estão sendo mandadas, seja por um cartaz, seja pelo número de pessoas, seja por aquilo que eles conseguem passar adiante mesmo, ainda sem uma maior pauta ou definição colocada. Mas as mensagens estão vindo. Só não dá para aceitar a violência. Essa não dá para aceitar. Aí não tem negociação. O senador Pedro Simão acabou de fazer um discurso protestando o senador Moca. O senador Rodrigo Hollenberg tinha falado, a parte de Vossa Excelência também. Ontem, vários senadores, até quase meia-noite, colocando essa preocupação. É inaceitável. Porque aí não é a violência da manifestação. É a violência dos que usam as manifestações. E aí precisam ser identificados. E aí tem que ter um tratamento diferente. Não dá para quem faz. Põe em risco vidas humanas. Destrói patrimônios como fizeram aqui em Brasília, na Catedral, na igreja, no Itamaraty. Nossa solidariedade a todos que trabalham no Itamaraty, do mais simples funcionário até o embaixador patriota, que tem a responsabilidade da gestão da Casa da Diplomacia Brasileira, que é símbolo para todos nós. Permite, senador Jorge Viana? Pois não. Eu vi hoje uma entrevista tranquila e serena do nosso embaixador patriota, ministro patriota. Ele disse o seguinte: estive apoiando o movimento, estou apoiando, mas depois do que fizeram no Itamaraty, o quadro mudou. Agora é grave. Ele foi tranquilo. Isso é inadmissível, dizer ele, o que fizeram. Ele que sempre se posicionou publicamente na alegria de ver a manifestação da nossa juventude. Só para fortalecer um pouco o nosso eu queria ministro aqui patriota. externar minha solidariedade a todos os
os funcionários do Itamaraty, ao próprio ministro patriota. E ali na frente do Itamaraty, nessa obra-prima do Niemeyer, ele é cercado de águas. Ele está como um prédio suspenso, com colunas paralelas, e bem na frente tem um monumento que eu ainda, há décadas atrás, ainda quando estudava aqui, ele é um monumento de cimento, de concreto, e ele tem 5 partes, representando os 5 continentes, e está dentro da água, para simbolizar uma harmonia que precisa estar presente, como os oceanos fazem com os nossos continentes, sempre são cercados de água. Então, acho que ontem houve, por parte de alguns, é bom que se diga, que não estão interessados num Brasil melhor, mas que, por suas atitudes, inclusive, mancham essas manifestações que lutam por um Brasil melhor. Isso, como disse o senador Pedro Simão, todo mundo tem um telefone celular, todo mundo está filmando, os vândalos, nesse caso, precisam ser identificados e pagar por isso. Senão, nós pomos em risco esse legítimo movimento que nos dá uma oportunidade de uma profunda reflexão, principalmente por parte de quem compõe as instituições, e nos impõe a refletir sobre o que devemos fazer para que esses jovens brasileiros, que se sentem à margem dos partidos, das instituições e até das políticas, possam se sentir incluídos e parte de um processo de um Brasil novo, que nós começamos a conquistar, mas que precisa dar passo adiante. Eu ouço com uma satisfação a parte do senador Moca. Senador Jorge Viana, senador Paim, eu tenho acompanhado atentamente o pronunciamento de todos os senadores aqui. E fiz questão de ficar em Brasília, que eu acho que é um dos momentos mais sérios. Olha que é um país que tem, se olharmos e compararmos, né? E o que está me preocupando nesse momento, primeira coisa, senador Jorge Viana, no Rio de Janeiro o pessoal fala em 300 mil, é muito mais do que isso. Só 10% de 300 mil seria 30 mil. Né? 1% seria 3 mil. Então, as pessoas que se aproveitam do movimento, elas não são 1% das pessoas que saíram pacificamente do Rio de Janeiro para protestar. Então, essa é a primeira questão que nós precisamos, né, entender que tem realmente um movimento muito grande, é uma insatisfação, não é uma coisa específica, é uma coisa generalizada. Né? E que o Congresso, a classe política, os políticos, têm que entender. E não adianta alguém aqui achar que vai ser diferenciado se apoiar ou rejeitar. Não é. É uma instituição como um todo. O que o Congresso tem que fazer, e urgentemente, é chamar os líderes, fazer uma pauta, uma agenda que esteja sintonizado com o que o pessoal está pedindo. Eu acho que isso seria o momento, senador Jorge, de dizer, olha, nós estamos entendendo o que vocês estão refletindo nas ruas. Porque o ano que vem nós vamos ter eleições. E aí, o ano que vem, toda essa eleição, porque não é mais a questão do voto. O que eu percebo é que é a participação. Então, nós não podemos mais discutir as coisas, essa questão da Copa do Mundo. Quando foi anunciado que nós íamos sediar a Copa do Mundo, eu não me lembro de ninguém ter protestado. Ao contrário, o país entendia naquele momento que era uma coisa excelente para o país. Mas eu acho que não houve uma comunicação suficiente para dizer, olha, trazer a Copa para cá implica nisso, nesse tipo de gasto que tem. Agora, é claro que se tem obra supervalorizada ou alguma coisa desse tipo, precisa ser colocada. O Congresso Nacional, e aí, senador, falo como alguém que tem uma vida inteira, né? São vários mandatos consecutivos, e eu me orgulho. No meu estado,
Por exemplo, a manifestação foi absolutamente pacífica. Graças a Deus, em Mato Grosso do Sul, nós não tivemos em Campo Grande nenhum tipo de acirramento ou de quebra alguma coisa. Pelo menos não vi noticiado. A informação que eu tenho pelos jornais é que foi um movimento pacífico. Quero dizer a Vossa Excelência que eu acho que o Congresso, nós aqui, temos que urgentemente recolher o que é a agenda, o que é essa questão. É a PEC 37 que precisa ser arquivada, é a questão da saúde, que nós deixamos de votar os 10% aqui, que é a participação da União. Qual é a pauta que precisa ser colocada? É claro que isso vai ter que ter uma interlocução. Aqui, o governo federal, o presidente Dilma, tenho certeza, nós temos que ter a sensibilidade para trazermos para o Congresso uma pauta que possa refletir aquilo que está sendo colocado e está sendo dito para todos nós. E aqui não tem nenhum nem outro, é a instituição como um todo. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, meu caro senador Jorge Viana. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Moca, e o incorporo plenamente ao meu pronunciamento. Eu queria, então, senador Painha, todos que me acompanham, dizer que o que nós estamos vivendo hoje é a expressão desse mundo novo que nós estamos vivendo. Nós temos visto manifestações em vários países, a sociedade mudando, inclusive. A Primavera Árabe é um fato concreto que é parte agora da história contemporânea. O mundo é outro. A revolução tecnológica que nós vivemos, o fim das fronteiras entre países, das barreiras, e essa possibilidade de comunicação em tempo real, nos coloca diante de um mundo novo, com problemas velhos. Os problemas do mundo seguem velhos, mas o mundo é novo. A miséria está posta, a fome está posta. A ausência de liberdade em vários pontos do mundo seguem velhos, mas o mundo é outro, eles comunicam em tempo real. Eu vou dar um exemplo, senador Paim. Há um ano atrás eu ocupei aquela tribuna e anunciei que eu estava abrindo uma conta no Twitter e abrindo uma página uma fanpage no Facebook. Um ano. Eu já fiz postagem nesse um ano, eu que tenho 13 mil e poucos seguidores na minha fanpage, não tive perfil no Facebook, fui direto para uma fanpage que é mais complexa. Eu tive postagem que 160 mil pessoas visualizaram. Então, uma pequena página da internet, numa fanpage, que faz uma postagem que 160 mil pessoas visualizam. Isso é metade da população da minha cidade, Rio Branco. É algo absolutamente novo. Uma comunicação nova, viral. E são esses instrumentos de comunicação, fruto da revolução tecnológica, que nossa juventude usa para se comunicar, para conversar, para protestar, para falar. É a sua maneira de se organizar. Agora, para mim, nós estamos diante de um Brasil novo. Acho que essas manifestações, sim, são filhas desse mundo novo, desse Brasil novo. É real. Nós temos um PIB 5 vezes maior do que o que tínhamos há 10 anos. Nós temos um salário mínimo 3, 4 vezes maior do que o que tínhamos há 10 anos. Nós temos 40 milhões de pessoas que acessaram a classe C. São 100 milhões de pessoas, de brasileiros, que estão na classe C. E são conquistas invejáveis no mundo. Nós temos o pleno emprego, fruto do trabalho do presidente Lula, da presidenta Dilma. Mas que tipo de novas reivindicações vieram junto com essas conquistas sociais? O Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida. Ora, eram pessoas excluídas que agora estão incluídas. E querem mais. O grau de exigência dos acreanos só aumentou com as melhoras que nós fizemos no Acre, mas aumentou muito. E aí, acho que cabe ao nosso governo, porque eu fico contente de ver
de tudo que procurei ver aqui, dos debates que ocorreram, não vimos aqui oportunistas querendo jogar a culpa no nosso governo. Não. Vimos aqui senadores de todos os partidos falando que não há uma ação direta contra o governo A, B, C ou D. É contra tudo e contra todos. É um questionamento às instituições. É a busca de uma agenda nova. As manifestações precisam ser entendidas como tal. Sob pena de quem tentar fazer um entendimento diferenciado está querendo equivocadamente, irresponsavelmente, fazer um manuseio ou um uso para atender interesses escusos de manifestações que estão acontecendo nas cidades brasileiras simultaneamente. Então, senhor presidente, eu pergunto, e as nossas instituições, elas estão velhas ou novas? Elas são algo novo ou algo velho que não coadunam mais com essa sociedade nova que estamos vivendo? Eu não tenho dúvidas que nossas instituições envelheceram. Vejo, inclusive, mudanças importantes que o próprio Executivo fez. Mas acho que, especificamente, o Legislativo e o Judiciário, nós precisamos ter mudanças. O Judiciário fez os conselhos, abriu um espaço para um controle externo, mas, sinceramente, se todos podem se comunicar com todos, em tempo real, graças à revolução tecnológica, num aparelhinho que se carrega no bolso, que tem custo baixo. Se isso ocorreu, se isso aconteceu, e se temos problemas velhos, as pessoas se sentem de algum jeito frustradas por não terem canais de participação. E daí acho que cabe ao Executivo inovar mais ainda. Lembro muito bem, no começo do governo do presidente Lula, uma das ações mais importantes, e alguns não entendiam, mas para quê? Nós já sabemos o que tem que ser feito. O que o presidente Lula foi muito questionado é quando ele estabeleceu que teria que fazer conferências em todas as cidades, em todos os estados, sobre quase todos os temas, sobre os temas possíveis. Foram conferências, encontros, debates, para ouvir as pessoas, para tentar buscar a participação das pessoas. Foram gestos, atitudes como essas, que criaram um ambiente que nos fizeram governar esse país por 10 anos. Passados 10 anos, com o Brasil mudado, com o mundo mudado, o que nós devemos fazer de novo, de inovação, para que as pessoas se sintam acolhidas? Aí, nesse aspecto, eu acho que podemos identificar um envelhecimento indesejável dos partidos políticos na relação, por exemplo, com a juventude. Todas as grandes mudanças do mundo tiveram um envolvimento direto da juventude. Todas as grandes mudanças. E eu pergunto, presidente Paim, que partido hoje no país, eu estou incluindo o nosso, o PT, tem como maior prioridade a juventude? Que partido nesse país consegue ser uma referência por tratar de maneira adequada, com canais, a juventude? Eu não conheço. A intenção está escrito no estatuto? Tudo bem. Eu pego aqui matéria de hoje, falando, o PT não deu atenção a essa nova forma de movimentos sociais. Os movimentos sociais nossos, Vossa Excelência que é tão dedicado, que faz tantas audiências, os nossos movimentos sociais legítimos, que conseguem grandes conquistas, também estão bastante ultrapassados. A pauta, a agenda, é uma agenda de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, não incorporar as mudanças, o dinamismo que o mundo vive hoje, esse mundo sem fronteira, esse mundo de tempo real. Os sindicatos e corporações, há muito tempo, diminuem seu prestígio porque são cada vez mais corporações.
defendendo direitos exclusivos, ganho salarial, não pensam a cidade que a gente vive, o estado que a gente vive, o mundo que a gente vive, o país que a gente vive. Esse movimento da juventude, não. Esse movimento da juventude quer discutir qualidade de vida nas cidades. Esse movimento na rua quer discutir os serviços públicos, quer discutir espaços de convivência. Isso é novo para os partidos, para os governos. Aqui eu vejo juventude do PSDB critica e depois elogia a população nas ruas. É suprapartidário. O problema é suprapartidário. Os nossos partidos... Aliás, o sistema político brasileiro está envelhecido, é fato. Eu, quando cheguei aqui, falei, vou lutar pela reforma política, porque ela depende só do parlamento e a gente não faz a reforma política. Nem melhoras no sistema político. Financiamento de campanha. Eleição ano que vem. De novo vamos ter aquele velho esquema. Contratar um banco para ganhar a eleição e uma banca para se defender dos processos. Veja bem, para ganhar a eleição no Brasil, com todo respeito, duas grandes prioridades. Ter um banco, ou seja, estou traduzindo, ter dinheiro e ter defesa de advogado do outro lado. Por que não criar mecanismos novos, modernos, que incorporem as redes sociais para financiamento de campanha? Doação, tempo real. Doou agora, caiu o dinheiro, está na rede. Todo mundo acompanha em tempo real quem está ganhando dinheiro, de onde está ganhando, para poder bancar os seus custos de campanha. Tem muito a ser feito que resgata, caso sendo feito, o prestígio, o respeito do cidadão ao voto, que é o maior patrimônio do processo democrático. O cidadão tem seu voto. E hoje não vale nada. E aí a representação política fica diminuída. E aí as instituições, como essa casa aqui, que é uma das mais importantes numa democracia, perde força, perde prestígio, perde voz. Penso, senhor presidente, Paulo Paim, que está passando da hora de nós fazermos as inovações, as mudanças que a sociedade, principalmente a nossa juventude, quer. O Brasil é um país jovem, ainda é um país jovem. E tem agora uma oportunidade. Eu acho que os governos têm que encontrar uma maneira diferente. Não é essa coisa atrasada, que emperra através de uma burocracia, que empodera a incompetência, que esconde os desvios. Essa lei 8666, a lei das licitações, isso é coisa velha, ultrapassada, de um tempo passado, que distorce o que é certo e esconde o que é errado. Não ajuda em nada. Isso é uma lei ultrapassada, a lei das licitações. Porque nós podíamos dar outro tipo de transparência para a sociedade e não para os burocratas. A 866 é uma justificativa para os burocratas. Fui prefeito, fui governador, é uma lei burra. Mas e que tal se na hora de construir estádios, estou falando para que a gente possa ter as coisas de maneira diferenciada, você ter absoluta transparência nas obras grandes, em tempo real, do andamento delas. Nós temos ferramentas hoje que permitem isso. Mas não, são processos intermináveis, com questionamentos questionáveis, feito por burocratas, feito por pessoas que às vezes estão interessados em outras coisas e não em fiscalizar obras. A gente vê isso no Acre, em tudo que é lugar. Em vez de ter um sistema transparente, que dê satisfação ao cidadão, diz, não, está tendo esse investimento desse tamanho, mas eu estou acompanhando, é possível acompanhar, isso aqui é um custo que o Brasil precisa ter para ficar melhor. É óbvio que eu não tenho dúvida de que nós vamos encontrar uma maneira de superar e vamos fazer uma boa Copa do Mundo em 2014. Nós temos que superar essa dificuldade agora na Copa das Confederações. O Brasil precisa estar unido, em paz, celebrando, festejando.
mas vamos alcançar isso se tomarmos algumas atitudes, assumirmos alguns compromissos de promovermos mudanças importantes para o nosso povo, e especialmente num novo diálogo com a juventude. É claro, senhor presidente, Paim, que nós temos problemas seríssimos nas cidades brasileiras. Olha, metrôs, serviço de ônibus, tudo que é atividade de serviço público é muito precário nesse país. O metrô em São Paulo, em tudo que é lugar que eu viajo, eu só ando de transporte coletivo, de metrô. Aqui em Brasília, quantas vezes vou no fim de semana na Feira do Guará? Em São Paulo, você é arrastado para dentro do metrô quando quer entrar e arrastado na tentativa de sair em alguns horários, pela quantidade de pessoas, pela maneira lenta, ineficiente com que há a expansão da rede de metrôs no Brasil. Repito aqui uma frase, porque gosto dessa área. O cargo que eu ocupei, que mais me deu satisfação, claro que tenho muito orgulho de ter sido governador, mas aquele que você trabalha diariamente, o de prefeito, é muito importante. E, graças a Deus, consegui promover mudanças em Rio Branco, que mexeu na qualidade de vida, como fizemos no Estado, como segue agora com o governador Tião Viana e foi com o governador Binho. Mas eu devo dizer uma frase que ouvi outro dia de um ex-prefeito de Bogotá, que ele fala: uma boa cidade, uma cidade moderna no mundo, não é aquela que o pobre adquire um carro para se locomover. Uma boa cidade, senador Cristóvão. Isso quem falou foi o ex-prefeito de Bogotá. Ele falou: não se identifica, não se reconhece uma boa cidade a partir da ideia de que o pobre passa a comprar um carro para se locomover na cidade. É melhor entender que uma cidade está mais adequada quando o rico deixa de andar de carro para andar num transporte coletivo na cidade. Aí sim, tem uma tradução melhor de que há uma qualidade de serviços públicos. Quero aqui aproveitar e registrar a presença do Carlos Marques, que é um bom e querido amigo, que chega acompanhado aqui, tão bem acompanhado pelo senador Cristóvão. O Carlos é uma figura que, aliás, me dedicou um livro que ele escreveu contando parte, aquilo que foi possível contar de sua memória, de seu testemunho na vida, inclusive na França, aqui no país, enfim, e no Acre, né? Eu queria aproveitar e cumprimentá-lo. Então, senhor presidente, para concluir, nós precisamos inovar, criar canais novos, estabelecer um diálogo novo com a juventude. Nós precisamos entender que estamos no século XXI e não no século XX, que as demandas colocadas por nossa juventude precisam de canais, não esses envelhecidos que temos. Os nossos partidos, todos eles, incluo o meu, como já falei, não têm espaços adequados para lidar com a juventude. Envelheceram, não inovaram. Os nossos governos, as nossas instituições não criaram canais que atendam esse mundo novo, que é fruto da revolução tecnológica, que as pessoas se comunicam com tudo e com todos em tempo real. Se comunicam com tudo e com todos em tempo real, menos com as instituições, menos com seus representantes. E aí, teimosamente, não fazemos reforma política, não inovamos, não trabalhamos como deveríamos a transparência, e aí ficamos presos a leis velhas, ultrapassadas, arcaicas, como 8666, lei de licitações, envelhecida, não traz nada. Nos prendemos a forma de nos comunicar e de fazer política que são absolutamente obsoletas. E aí eu antes de realmente concluir, eu ouço com satisfação a parte do senador Cristóvão, que me pede, e eu fico honrado de poder ouvi-lo. Senador, primeiro a minha satisfação de ouvir um discurso como o seu, com a lucidez de quem ouviu a voz do povo e começa a se perguntar onde é que nós erramos e como é que nós corrigimos o erro.
Eu conheço o prefeito de Bogotá e muitos aqui dizem tudo isso, e há muito tempo. O senhor mesmo, indiretamente, quando fala na cidadania aplicada à floresta, florestania, tem essa visão. Inovar. Agora, por que a gente pensa isso e não consegue fazer com que isso vire realidade no Brasil? O senhor é vice-presidente dessa casa, é um dos mais importantes membros do Partido dos Trabalhadores, que está no poder há 10 anos. Eu sou um senador da República. Durante 15 anos fui militante, com muita satisfação, do Partido. Fui ministro de governo do presidente Lula. Por que nós não temos nenhum poder mais? Por que a gente fica aqui, a gente, não estou criticando ninguém, nós, fazendo autocrítica. Muitas vezes eu me sinto como se estivesse dando minha aula na UNB, e não como quem está conduzindo o Brasil. Talvez o maior erro nosso, porque é o erro dos erros, é não termos descoberto uma maneira de fazer política onde o povo seja ouvido sem precisar estar aqui dentro, sem precisar ir para a rua, fazendo manifestações. Nós quebramos esses meios de comunicação. Definimos as prioridades conforme nosso gosto. Fazemos aqui, sem ouvir o que é que o povo quer. Alguém consultou o povo se queria Copa ou escola? É até capaz de quisessem Copa mesmo. Mas houve ou foi um simples impulso do presidente Lula naquele momento? Nós consultamos o povo se daríamos isenções fiscais aos automóveis ou se investiríamos em linhas de metrô nas nossas cidades. Nós não fizemos. Quando eu digo escutar, não é escutar com plebiscito, não. É com o sentimento da alma do povo. Nós, como líderes, deveríamos nem precisar fazer consultas formais. Nós deveríamos ter tão grande identidade com o que o povo quer, com o que o povo precisa, inclusive das próximas gerações, que automaticamente sairia de dentro de nós aquilo que está a favor do povo. Não estamos conseguindo fazer isso. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu falei aqui, e o senhor mesmo já tocou nisso, que a presidenta precisava ouvir, inclusive a oposição. Ouvir só as pessoas ao redor é monólogo, não é diálogo. É, sobretudo, importante ouvir as forças contraditórias, que têm visões diferentes, mesmo que a gente não adote as visões diferentes. A cooptação da UNE, a cooptação das centrais sindicais, a cooptação de partidos que são tão diferentes do PT que parecem estar em outro planeta. Cooptamos. Cooptamos através de cargos. Esquecemos a palavra consenso em benefício da palavra acordo. E essa é uma das causas da nossa crise. Nós não procuramos consenso, procuramos acordo. Acordo é aquilo que a gente faz para estar junto por uma coisa bem concreta naquele momento, como, por exemplo, um aumento de salário na data base. O trabalhador não tem consenso com o patrão. Não pode, não existe. Existe acordo. Mas numa nação não basta acordo, é preciso consenso. Acordo a gente faz dando cargo, facilitando dinheiro, como se diz por aí, para ser diretor dos fundos de pensão, se faz acordos políticos. Acordo não é consenso. Consenso era pensar onde é que vão estar esses fundos daqui a 30 anos. Onde é que vão estar as crianças que vão se aposentar daqui a 30 anos com esses fundos? Então, onde é que a gente está? Aí eu nem uso mais o verbo estarmos errando. Aí eu digo o verbo, onde é que nós estamos sendo impedidos de sintonizar nossa alma com a alma do povo brasileiro. E aí não é só atendimento das reivindicações imediatas do povo que está vivo hoje. É também levando em conta as aspirações do povo na sua permanência histórica, daqui a 100 anos. Como é que a gente vai fazer para começar a que o senhor e eu não terminemos ficando aqui como estamos hoje, dizendo os políticos, como se a gente não fosse. E eu digo os políticos, como se eu não fosse. Fazendo críticas e análises, em vez de exercer o poder que nós ganhamos eleições para isso. Só para concluir, ontem aqui fizemos uma vigília, um grupo de senadores,
E nós estamos propondo algo que, a meu ver, permitiria transformar essas manifestações em uma revolução. Porque manifestação de 1 milhão de pessoas exige revolução. Se nós não fizermos uma revolução, esse povo não volta para casa, entre aspas, porque a partir de agora tem algo novo. O senhor falou aí dos meios de comunicação novos. As manifestações agora são permanentes, só que às vezes é na rua, às vezes é em casa, no computador. Mas estão ligados, eles estão em permanente mobilização, os jovens de hoje. Como é que a gente faz uma revolução? Não é no sistema econômico. Aí a gente tem que ter ajustes. Não é no sistema social, aí a gente tem que ter prioridades. A única revolução que eu vejo possível é na política, na forma de fazer política, na estrutura legal da política. Por isso, nós estivemos defendendo ontem aqui que o passo para atender essas reivindicações é a convocação de um grupo de pessoas por eleição para elaborar uma reforma política, uma constituinte exclusiva para a estrutura política, que diga como é que a gente vai ter punição de corruptos. Aliás, melhor ainda, como é que a gente vai conseguir um sistema que não tenha corrupção? Que mesmo que um ladrão assumindo um cargo, ele não consiga roubar. Como é que vai ter o casamento entre os 3 poderes? Como é que as prioridades serão definidas? Respondendo à sua preocupação, como é que a gente incorpora na tomada de decisões aqui no Congresso o que o povo está pensando e dizendo para a gente pelos meios das redes sociais? Essa Constituinte deveria ter 1 ano para fazer o seu trabalho. E depois desse ano, nenhum dos constituintes poderia ser candidato por 8 anos, pelo menos. Porque se puder ser, já deforma a Constituinte que eles fazem, a Constituição. Muito bem. Nós aqui, vamos falar com franqueza, nós não temos condições de fazer uma reforma política aqui, porque a gente está pensando na nossa eleição daqui a 1 ano. Ou a minha daqui a 6, que seja, não muda muito, ou a sua também daqui a 6. Tem que ser alguém que não pense em eleição. Eu gostaria de ver, por que não sugerir isso às autoridades, à própria presidenta, que hoje deve fazer uma fala, eu imagino, dizendo que está na hora de atendermos o que o povo quer, uma revolução. A revolução hoje é no funcionamento da política desacreditada. E isso se fará, a retomada dessa credibilidade, por meio de uma constituinte, que pode se eleger em 2014, para não ter custo adicional. 50 pessoas desse país que estejam dispostas a dedicar 1 ano para elaborar essa reforma política, sabendo que é o último papel que vai fazer na política, porque a maioria vai ter uma idade que depois de 8 anos não pode mais ser candidato a nada. Essa é uma sugestão que eu acho que a gente poderia tirar desses movimentos. O resto é mais demorado. Melhorar a escola, melhorar a saúde, tudo isso virá depois da reforma política que o Brasil precisa. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e não tenho nenhuma dúvida, senador Cristóvão. Temos conversado sobre isso, tem que ter mais diálogo, mas tem que ter uma atitude concreta, objetiva, que trabalhe na essência da nossa conquista. A democracia no Brasil foi conquistada, não foi dada. Mas ela envelheceu, não se modernizou. Os partidos estão absolutamente sem os instrumentos de se modernizarem. O meu partido mesmo, o PT, aqui fazendo jus, tomou uma decisão de priorizar a reforma política. Mas alguns dos conteúdos eu já discordo. Mas tomou uma atitude, colocou como um ponto central. Mas acho que o essencial é um caminho, se não esse que Vossa Excelência apresenta, mas muito parecido com ele. De alguém, de grupos que trabalhem a reforma política e que não tenham possibilidade de se beneficiar dela diretamente, para não ter uma contaminação. Eu penso que esse é um ótimo caminho, porque ou nós fortalecemos os partidos, a representação, ou então nós criamos uma maior fragilidade na essência das instituições, que é essa casa, que é o Congresso Nacional. Aí nós vamos estar comprometendo, sim, aquilo que conquistamos, que foi a redemocratização do país. Então, eu queria concluir, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos que me acompanham, dizer que é claro que as atitudes, os atos de violência, seja da polícia, seja de manifestantes, precisam ser repudiados. E não ajudam em nada, e, aliás, compromete muito. Então, todos nós aqui, ouvi falar do senador Rodrigo,
Hollenberg, senador Pedro Simon, senador Paim, todos os senadores, senador Moca, nós temos uma posição clara contra a violência, seja policial ou de parte de segmentos dessa manifestação legítima. Agora, o problema é que esses atos de violência isolados, como já falei aqui, inclusive do Itamaraty, eles têm grandes repercussões no Brasil e no mundo. Daí a importância de pormos fim a isso. Acredito que aí é necessário uma ação das forças de segurança para imediatamente identificar essas ações de violência e fazer o enfrentamento com elas de maneira adequada, sem o uso de mais violência. Essa expectativa todos nós, a sociedade, quer e precisa ter. Não é possível que delegações de times de futebol, ou mesmo da FIFA, corram algum risco nesse país de serem vítimas de violência. Isso é inaceitável, independente do debate interno que o Brasil está sendo palco nesse momento. Daí a importância de uma ação efetiva das forças de segurança no sentido de garantir que não haverá nenhum tipo de convivência, de tolerância a atos de violência nesse país pacífico que é o nosso Brasil. Esse problema que estamos vivendo não é um problema de governo, é um problema da nação brasileira. Daí, salutar, identificar essa posição suprapartidária de todos, é da nação, e não existe nação sem povo. Então, é um problema do povo brasileiro, não é do governo, A, B, C ou D. É suprapartidário. E é dentro dessa visão que nós temos que encontrar um caminho. E a proposta que traz desde ontem o senador Cristóvão, aliás, já faz isso há algum tempo, e eu concordo, naquilo que nos cabe responder com uma atitude concreta, objetiva, pensando a nação brasileira, o povo brasileiro, e não nossos partidos, e não nossas querências, a reforma política tem que estar no centro. Essa é a atribuição exclusiva do Parlamento, do Congresso Nacional. Depende só de nós, senador Cristóvão. Mas o Brasil depende muito dessa... A democracia brasileira, da nação brasileira, depende muito dessa atitude que só depende do Parlamento. Ou vamos fazer, ou vamos seguir perdendo prestígio e correndo o risco de uma desmoralização crescente para a ação dos partidos, da atividade política e do Parlamento. Esse chamamento devemos fazer todos. Sou da mesa diretora do Senado. Assumo o compromisso, como já fiz, conversar com o presidente Renan, que tem dado demonstrações de que quer resgatar esse prestígio do Senado e do Congresso, com atitudes que já adotamos nesses meses, poucos meses que estamos na mesa diretora. Acho que nós temos que mexer na agenda legislativa. Estabelecer claramente a maior prioridade. Se a maior, consensuada, que eu defendo, é a reforma política, então que coloquemos a reforma política no centro, como uma vitória dos que foram às ruas, dos que estão nos alertando de que a situação não está boa, de que temos problema. E dentro desse aspecto, eu acho, sinceramente, que seria uma grande resposta, e seria, sim, uma revolução feita modernizando, inovando a participação política nesse país, dando um sinal para o mundo que o Brasil é um país contemporâneo e que, a partir de um sentimento que está na alma do brasileiro, a democracia, mas também o sentimento de justiça, de um país que seja uma espécie de um design de qualidade de vida para o mundo, porque o mundo admira o jeito do brasileiro ser. E nossas instituições precisam atender a essa expectativa, transformar essa admiração que o mundo tem em todo o nosso país em algo que possa ser duradouro e permanente. Eu não tenho dúvidas, senador presidente Paim, parte dos problemas que estamos vivendo hoje são fruto dos últimos anos. Os aeroportos estão cheios, ineficientes. As estradas com problemas. Os portos não funcionam adequadamente. Uma infraestrutura
que não dá mais suporte, daí a preocupação do governo da presidenta Dilma de fazer grandes mudanças. Então, elas são fruto desse gigantismo do Brasil. Normal, temos que melhorar tudo isso, como disse o senador Cristóvão. Rapidamente. Modernizar portos, aeroportos, estradas, fazer ferrovias, mas temos que trabalhar fortemente no funcionamento das cidades. 84% dos brasileiros vivem nas cidades, ou tentam viver nas cidades. O DF tem 4 milhões de habitantes, é um aglomerado urbano, acho que é o terceiro ou quarto maior do Brasil. E qual é a qualidade de vida que nós temos? Reclamamos por demorarmos 20 minutos de deslocamento de carro do plano piloto para o Congresso. Estou falando para andar 7 quilômetros. E aqueles que têm que andar 70 quilômetros dentro do Distrito Federal? Quantas horas gastam? Que qualidade tem nessas horas gastas no transporte coletivo? É isso que nós temos que mexer. A qualidade de vida na cidade, a qualidade dos serviços na cidade. Então eu concluo dizendo que tudo o que nós estamos vivendo, certamente, é filho das conquistas que tivemos nos últimos anos. Uma classe média de 100 milhões de pessoas. 40 milhões de inclusão, de pessoas incluídas. O salário mínimo, que multiplicou-se por 4 nos últimos anos, nos últimos 10 anos, é fruto da política. Mas e qual é o novo passo que temos que dar na política? Porque essas pessoas que alcançaram cidadania, elas querem mais. Elas querem a cidadania do século XXI, não a do século XX. Lá no Acre, nós trabalhamos com a florestania, com inovação. E é isso que eu acho que nós estamos vivendo agora, nesse momento. Então eu queria, concluindo... Passando no seu conceito de planetania. É, planetania. É verdade. Eu só queria dizer que espero que encontremos uma maneira de, rapidamente, pormos fim a todo tipo de violência que possa estar vindo, criarmos mecanismo nas instituições que dê um alento e que se comunique com esse movimento e que possa, nessa sinergia positiva, apontar um Brasil melhor, uma nação brasileira melhor para nós e para o mundo. Me perguntaram várias vezes o que é que está acontecendo no Brasil. Em casa, no trabalho, toda hora me perguntam. Eu acho que nós estamos vivendo um terremoto. Eu falei isso para algumas pessoas. O Brasil está vivendo hoje um terremoto. O que é um terremoto? Terremoto a gente não pode prever quando vai acontecer, em que intensidade vai acontecer, qual dano vai causar, e o local certo também não. Mas uma coisa nós sabemos o que é terremoto. É um acúmulo de energia que vai se acumulando naquelas rochas, vai se acumulando, e de uma hora para outra ela dissipa. Ela aflora. E aí chacoalha a terra. O que nós estamos tendo no Brasil hoje é um terremoto. É um acúmulo de energia na nossa juventude, na nossa sociedade, que vem por várias razões. E aí ela aflora. Sem dia nem hora marcada, e numa intensidade que não se pode prever, mas é muito grande, é muito intensa. Não estou falando, estamos falando agora de 1 milhão de pessoas na rua. E esse terremoto pode nos dar a oportunidade de começar uma fase nova na vida da nação brasileira. E é isso que eu acredito, possível. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma grande mudança. A nossa juventude está mostrando que mudou na percepção com os governos, com os partidos, com as instituições. Ela está na rua dizendo, nós mudamos. Agora, e nossas instituições mudaram? Querem mudar? Aceitam mudar? Eu vou ficar muito honrado se nesses 6 anos que tenho de mandato, senador Paim, que Vossa Excelência também tem, eu puder colaborar para atender as expectativas dessa juventude, dessa nação brasileira que se levanta. Tomara. Eu ouço ainda, só para concluir de vez mesmo, o senador Cristóvão. Por gentileza, senador Cristóvão, que eu já extrapolei a boa vontade do meu presidente, com o tempo usado. Só para dizer que a metáfora do terremoto é boa a posteriori, depois que parece um terremoto, mas tem uma diferença. É que esse terremoto nós construímos, ou por ações erradas, ou por omissão de ações certas. Nós políticos, os líderes desse país.
Por outro lado, como todos os terremotos também, você sabe que vai acontecer um dia, não sabe quando. Era impossível prever a data. Eu próprio vou lhe contar um fato. O meu artigo que eu tenho a cada 15 dias no jornal o Globo, eu mandei na quarta-feira sobre o que se poderia fazer com o dinheiro gasto no estádio de futebol de Brasília, se aplicado em educação. Dava para fazer 6.500 engenheiros do ITA, da primeira série do ensino primário até a última do curso deles. Aí, na quarta-feira, eu acabei de mandar, eu vi as declarações do ministro Mantega sobre que crise é essa. Eu disse, consegui que o editor me cedesse o artigo e esperasse um outro, e fiz em poucas horas. Um erro incrível. Se eu tivesse imaginado que isso ia acontecer, eu tinha deixado o artigo da Copa, que tinha tudo a ver com esse momento. Terminei indo por uma coisa diferente. Ninguém previa o dia, mas todos que tivessem um pouquinho alertas saberiam que isso ia acontecer. Ainda no governo da presidenta Dilma, no próximo governo, no outro. Mas todos os ingredientes estavam dados. Os ingredientes da impunidade, os ingredientes das informações de corrupção, o ingrediente de nós aqui estarmos, por exemplo, hoje vazios. Numa crise dessa, isso era para estar cheio. O ingrediente de fazermos eleições de presidentes pelo voto secreto, o povo se irritou profundamente com isso. O ingrediente de votarmos a lei dos portos sem ler, sem saber o que estava votando, o povo viu pela televisão. O ingrediente do abandono da saúde, do abandono da educação de base, apesar de alguns bons gestos no ensino superior. Tudo isso são ingredientes que vão como o senhor falou, as placas tectônicas que vão se chocando, nós as fizemos, por omissão do que era certo ou por ação do que era errado. Isso a gente precisa saber. Eu fiquei surpreso, sim, quando eu vi tudo isso. Mas, senador Jorge, eu fiquei mais surpreso de estar surpreso. Porque eu falei tantas vezes aqui que isso ia acontecer, faz 5 anos, que eu não tinha direito de ficar surpreso. Eu devia ter dito, caramba, está vendo? Dava para ter previsto, mas era impossível prever o momento. Mas o fato, sim, era possível prever. Como é possível prever agora, senador Paim, que essa meninada não vai mais para casa. Ela pode até sair das ruas, mas elas vão para as redes. Essa rede está montada. Essa rede pode ser rearticulada em poucos meses. Aliás, daqui a poucos meses, em poucas horas ou minutos. Mas não automaticamente todo dia. Embora estão dizendo que amanhã haverá mais manifestação, mas vai acalmar das ruas, mas não vai acalmar do espírito do povo. Então, a metáfora do terremoto é boa, mas dessa vez a gente tinha que estar sabendo que ia ter esse terremoto. E deveríamos saber que era como uma bomba o terremoto, que a gente pode desarmar. O que o terremoto geológico a gente não pode. Esse, podíamos ter desarmado. Bem, eu agradeço e só queria dizer que só espero que os que fazem uso da violência sejam identificados, excluídos desse movimento tão legítimo. Da mesma maneira também que eu digo que é lamentável que ao longo desses anos a gente tenha visto pessoas que trabalham também contra o Brasil, com posições que ainda carregam aquele complexo, como disse o Nelson Rodrigues, de vira-lata no Brasil, né? Aqui eu vejo parlamentares trazendo propostas para o Brasil ficar ainda melhor. Eu acho que esse é o sentimento que tem que nos mover, como bem colocou o senador Cristóvão. Quando fiz a figura do terremoto, é que houve um acúmulo de energia. A gente sabe que tem algumas placas no mundo, no planeta, que elas vão, em algum momento, dissipar essa energia. Vai ocorrer. Como nós fomos acumulando energia, e energia ruim em algumas situações, e como nós mudamos o Brasil, certamente estamos vivendo hoje uma situação absolutamente nova e que eu espero possa encontrar um trilho para seguir e que se possa fazer o melhor uso dessa manifestação, desse descontentamento, desse alerta, dessa externalização que a gente vê colocada por nossa juventude diante das instituições, das políticas públicas, dos serviços públicos. Então, eu estou aqui renovando a minha fé no Brasil,
na alma brasileira, de paz, de um país que quer seguir sendo um exemplo de alegria para o mundo, de felicidade, mas que quer também uma atitude concreta de instituições como o Congresso Nacional, que precisa ouvir, absolver e tomar uma atitude a partir dessa mensagem recebida das ruas. Se nós não adotarmos medidas, o Congresso, os governos e outras instituições, como o próprio Judiciário, aí sim nós vamos estar pondo em risco a oportunidade que temos todos de promover essa revolução pacífica que o nosso povo clama para que o Brasil fique moderno, ponha os 2 pés no século XXI. Né? E que possamos dar um passo adiante dessa década de conquista que falo com orgulho. O Partido dos Trabalhadores, liderados pelo presidente Lula, inclusive Vossa Excelência, que foi ministro, é parte disso, nós tivemos grandes conquistas no Brasil nesses últimos 10 anos. E agora, que novas conquistas devemos ter nessa nova década? Esse é o desafio posto, porque o cidadão brasileiro falou, elas só serão conquistas se tiverem e contarem com a minha participação. A nossa juventude está dizendo claramente, queremos mais e melhores conquistas, mas com a nossa participação. É um recado para o governo e para as instituições e vamos ficar atentos, com os ouvidos bem atentos e à disposição de mudarmos, se quisermos estar à altura do Brasil de hoje que está nas ruas. Muito obrigado, senhor presidente.